Os nossos hinos, eles são profundos e bíblicos, e eu até estimulo você a, de vez em quando, ficar lendo, ao invés de só cantar, mas ler os hinos do nosso hinário e pensar na sua letra. O hino, a mensagem real, eu quero destacar aqui a primeira estrofe, que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Essas verdades que o hino fala, que nós somos forasteiros aqui, que nós estamos em terra estranha e que nós estamos indo para celeste pátria, é o assunto principal que o apóstolo Pedro traz nessa primeira carta. Ele nos mostra exatamente isso, que nós somos aqui forasteiros, peregrinos, estrangeiros, que estamos longe da nossa casa, em terra estranha, e que aqui nós vivemos em situações, por vezes, difíceis. O autor desta carta, que é Pedro, é um homem muito conhecido por nós. Ele foi pescador em Betsaida, depois foi viver em Cafarnaum. Ele foi levado a Cristo a convite do seu irmão André, e conforme a sua conversão, o seu chamado, o seu apostolado, o apóstolo Paulo diz que Pedro era também acompanhado de sua esposa no seu ministério apostólico. Pedro era um homem conhecido pelo seu temperamento muito explosivo, muito espontâneo, é o que nós lemos nos evangelhos enquanto ele caminhava com o Senhor Jesus. O Pedro que quase arrancou a cabeça do soldado Malco, mas pegou na orelha do soldado e foi repreendido por Jesus, alguém realmente muito explosivo e de um temperamento muito forte. Agora nós vemos um Pedro diferente, é um Pedro mais velho, é um Pedro que já passou por muitas coisas ali. Enquanto caminhava com Jesus, era ainda novo na fé, 3 anos da fé, no máximo 4 anos ali, caminhando com o Senhor Jesus. Agora não, agora Pedro é um homem já amadurecido, é um homem vivido na fé, e já passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Ele foi pastoreado por Cristo, e ele agora estava pastoreando a igreja de Cristo, conforme o próprio Senhor Jesus disse que ele faria. Esse homem que agora amadurecido, ele está cuidando e tentando animar irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. O apóstolo Pedro foi um homem tão moldado por Deus no seu temperamento, daquele que queria arrancar a cabeça do soldado e ter uma resistência armada. Agora esse homem mostra que a igreja não deveria resistir ao Estado, a igreja não deveria resistir às perseguições, a igreja deveria até honrar o rei. Esse homem agora está em meio a um cenário de perseguições, e ao ponto que, segundo a tradição cristã, Pedro foi preso pelo Império Romano e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser morto como o Senhor Jesus. Segundo a tradição, segundo os pais da igreja, Pedro estava pregando nesta região aqui, que vocês podem olhar no verso primeiro aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Que região é essa? É chamada de Ásia Menor na época, mas hoje seria a Turquia no nosso tempo. Naquela região da Turquia ali, ele passou pregando para esses irmãos naquela região, uma região para onde a sua carta foi dirigida, e segundo dizem, ele ia para Roma e no caminho ele foi preso, então ele foi condenado e ele foi morto. É assim que Pedro terminou o seu ministério.